Antes de começar, queria avisar que o canal vai voltar aos poucos, pois estou meio ocupado com algumas coisas. E vou tentar produzir pelo menos um vídeo na semana. E queria convidar vocês que jogam no PS3 e jogam GTA V, que me adicionem lá na PSN pra gente jogar junto. E convidá-los para entrar pro nosso comando. O nome tá aparecendo aí na tela. O comando é bem organizado e procuramos nos ajudar sempre. Quem quiser entrar, me adiciona lá na PSN que explico direitinho como se juntar ao comando. O meu ID tá passando aí na tela e também estará na descrição do vídeo. E queria pedir para que me sigam nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. O link de todas as redes sociais que sou ativo estará aí na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Futebol americano é um esporte muito popular em vários lugares do mundo, e vários desses times têm muitos tipos de fãs. Porém, o fato aconteceu assim. Cada equipe tem seus fãs inveterados que vão para qualquer lugar para apoiar seus jogadores favoritos. Para uma mulher do Alabama, essa distância era nada menos do que um assassinato a sangue frio. Como defensor da universidade do time de futebol americano do Alabama, Adrian Brisky estava profundamente chateado quando perdeu um jogo para a Universidade de Auburn. Em 2013, ele foi a uma festa depois do jogo e conheceu Michelle, que também era uma fã do Alabama, mas não tão fã assim. Ela era aquele tipo de pessoa que somente torce para o time, mas não era afetada por coisas relacionadas a esportes. Adrian começou a conversar com Michelle, porém chegou ao ponto dele relatar para ela que estava chateado com a derrota que sua equipe tinha sofrido contra a Universidade de Auburn. Porém, para ele, Michelle não parecia muito chateada com a perda. Então, Adrian começou a discutir com ela. A discussão ficou tão séria e Michelle tentou desconversar a conversa. Porém, Adrian a seguiu até o estacionamento e começou a bater nela. Em algum momento durante a confusão, Adrian puxou uma arma e atirou em Michelle. O mundo dos jogos online é cheio de perigos, mas às vezes o mundo do jogo transborda para o mundo real de maneira inesperada. Em 2005, o jogador chinês Zhu Kaiyuan foi brutalmente esfaqueado no peito por vender uma espada virtual. Compra e venda de itens virtuais é bastante comum. Milhões de dólares de armas virtuais, porções e equipamentos estão à venda online. Mas para Qiu Shengai, uma espada que ele tinha desbloqueado em um jogo era seu maior tesouro, e ele não estava planejando vender. Quando ele emprestou para Zhu Kaiyuan, que vendeu sua espada por $871, o único recurso era a vingança. Qiu foi à casa de Zhu e esfaqueou no coração com uma faca de cozinha. O júri, em seu julgamento, deu a Qiu sentença de morte por assassinato. A dinastia Han foi um momento tumultuado na história chinesa. O país estava expandindo suas fronteiras o mais rápido do que nunca, e com essa expansão veio a necessidade de reinos subordinados para manter as pessoas sob controle. E enquanto o Império Central foi lidar com seu quinhão de turbulências políticas, os reinos menores disputavam entre si como galinha no galinheiro. Uma das poucas vezes que os reinos se reuniram, na verdade, foi o resultado de um único acidente. O filho do rei, Liu Pi, visitou a capital nacional. Enquanto estava lá, ele jogou um jogo de tabuleiro chamado Bo com o filho do imperador, Príncipe Qi. Qi ficou enfurecido durante o jogo e jogou a placa na cabeça de Liu Xian, o matando instantaneamente. Indignado com a morte de seu filho, Liu Pi, o rei, mobilizou tropas de outros 6 reinos e marcharam sobre a capital, com 500 mil homens em sua volta. Ele levou 3 meses para o imperador lutar contra a horda se aproximando, e quase todos os soldados dos 7 reinos
morreram na revolta. Porém, creio que ele conseguiu vencer e conseguiu vingar a morte de seu filho. John Wesley Fardin era um pistoleiro do século XIX, com uma propensão para a violência e um flagrante desrespeito à lei. Ele matou sua primeira vítima com 15 anos de idade. Em 1869, John estava jogando pôquer no Texas, quando ele entrou em uma discussão com outro jogador, um homem chamado Benjamin Bradley. À medida que o jogo prosseguia, a discussão aumentou mais e mais. Finalmente, John desafiou Benjamin para um duelo. Aqueles lendários duelos do Velho Oeste. Pode ter sido muito comum nos filmes, mais do que na realidade. Mas, de vez em quando, eles realmente aconteciam na vida real. E esse foi um desses momentos. John e Benjamin foram para o centro de uma rua deserta e sacaram suas armas. Benjamin atirou primeiro, e o tiro não foi acertado. John atirou logo em seguida, e acertou um tiro bem no rosto de Benjamin, o matando instantaneamente. Em 29 de setembro de 1927, 4 pessoas em Kansas City sentaram-se para jogar uma partida de general. Poucas horas depois, um deles estava rastejando no chão, com seu corpo tremendo e ensanguentado. A assassina era Myrtle Bennett, uma dona de casa de 35 anos de idade, e a vítima era Jack Bennett, seu esposo que cometeu um erro no jogo. General é um jogo que pode ser jogado com 4 pessoas, dividido em equipes de 2. Os Bennetts estavam jogando contra seus vizinhos do andar de cima, e a tensão aquecia com o passar da noite, quando Jack cometeu seu erro fatal. Myrtle disse aos gritos que ele era um jogador vagabundo. Jack levantou-se e agarrou Myrtle pelo braço e deu um tapa com toda a sua força no rosto da esposa. O outro casal tentou acalmá-los, mas Jack ignorou e continuou a repreender sua esposa, chorando. Por fim, ele anunciou que estava saindo para a noite e disse para Myrtle ir buscar sua arma. Ela obedeceu e, quando voltou, deu a ele vários tiros. A primeira bala foi perdida, mas a segunda rasgou sua axila. Quando ele se virou para correr, Myrtle avançou, disparando mais uma rodada de tiros em suas costas. Jack arrastou-se para fora da sala até a varanda, onde finalmente morreu em uma poça de sangue. No julgamento do caso, Myrtle parecia um desastre emocional, e o júri a declarou inocente.